Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. Aqui vocês sabem que nós trazemos médicos que são especialistas na sua área de atuação. Por esse canal aqui só passa médico que tem o RQE, que eu mostro sempre ali. Então, aqui no caso do Dr. Maurício, Manilha está aqui, o RQE dele, ele que é otorrinolaringologista como a especialidade mãe, depois aí várias subespecialidades que nós vamos falar aqui hoje. Doutor, obrigado, viu? Você está aqui com a gente para a gente poder contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória, né? Sempre uma trajetória de um médico especialista, ela é muito longa, né? Porque é muito tempo de formação, né? E é por isso que a gente está aqui para contar a tua história. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço o convite. Bem legal a estrutura, gostei bastante. Primeira vez que eu venho aqui. Legal. Então, de parabéns pela estrutura. E é sempre um prazer estar aqui conversar com você, Renato. Bora, doutor. E vamos levar informação para as pessoas que estão aí, né? Claro. Que estão nos assistindo. Esse é um canal que é exclusivo para médico especialista. Eu só abri aqui, pessoal, para falar um pouquinho do currículo do doutor, algumas coisas, né? A gente fez aqui a gente chama de mini currículo. O doutor é um dos médicos, assim, que eu conheço ao longo da minha trajetória, que tem um dos currículos assim, mais importantes e relevantes. E além de ele ser um médico super conceituado, ele também é professor, então tem um currículo muito legal. Então vamos começar aqui, ó. Ele é formado em medicina pela Faculdade UNOeste em 2003, fez residência médica no Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, né, 2004, 2005, 2006, que é o R1, R2 e R3. Depois ele fez fellow em cirurgia plástica facial na Universidade de Cleveland, isso, em Ohio, em 2007. Fellow também em cirurgia crânio-maxilofacial no Instituto Nacional de Traumato e Ortopedia no Rio de Janeiro, 2007, 2008. E ele também tem título de especialista em otorrinolaringologia, né? Conforme eu falei, que tem o RQE dele. Cirurgia, aí ele tem as subespecialidades. Ele é cirurgião crânio-maxilofacial. Inclusive, a gente estava até comentando de um caso de hoje cedo aqui, que foi uma indicação para ele, né? Que é uma coisa que ele faz muito bem e tem um currículo muito exemplar nisso. E cirurgia plástica facial. E além de tudo isso, além desse currículo muito forte na sua área de atuação, ele tem mestrado pela UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, e doutorado pela FAMERP aqui de São José do Rio Preto. Aí sim, hein, doutor? É isso aí. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo. É lógico que eu já conheço um pouco da tua história, da tua trajetória, da tua família, né? Você que é filho do Dr. Zé Vitor Manilha, ele que é um dos médicos mais importantes na otorrinolaringologia do Brasil, né? Um médico super conceituado. Então, para alguns eu já tinha perguntado de onde é que surgiu a vontade de ser médico, né? Para você, provavelmente, eu li um pouco da sua matéria também, justamente pela história do seu pai. Mas eu queria que você contasse, mas em que momento você decide isso, se em algum outro momento você teve uma outra, passou pela sua cabeça alguma outra profissão, ou se sempre pelo exemplo do seu pai e também seus tios, que são médicos também, se sempre você quis ser médico desde o início. Acho que sempre, né? Desde pequenininho, desde criança, igual muitos falam, você é meu filho hoje mesmo. Meu filho fala que vai ser jogador de futebol profissional. Ah, legal. Eu falei, é difícil. Mas eu já sabia mesmo que eu ia ser médico, e não só médico, como otorrinolaringologista. Então, desde criança, vendo meu pai, eu lembro que eu devia ter meus 5, 6 anos, e meu pai preparando as aulas dele, naquela época de slide, aqueles carretéis, né? Que ele projetava na parede lá do quarto dele. E eu e meus irmãos em cima da cama, adorando ver as imagens, ele preparando aula, foto de cirurgia. Então, algo que eu sempre gostei desde pequeno, né? Exemplo que eu vejo com a minha filha. Minha filha é assim também. Ela gosta de ver fotos de cirurgia. Eu estou organizando algumas aulas, ela gosta de ficar vendo. Já meu filho já não gosta muito. Então, hoje, se eu for ver meus filhos, pode ser que mude, né? Mas eu vejo que ela parece que tem mais vocação para medicina. Ele já não sei, ele já não gosta muito. Então, eu vejo assim, desde criança mesmo, meus pais, meus tios,
preparando as aulas no congresso. Eu sempre queria assistir as aulas dele, a gente ainda não podia, mas eu via ele em casa preparando as aulas e isso sempre me fascinou. Foi um caminho natural, né? Para você seguir a carreira também. Para quem não sabe, eles são em 3 irmãos, né? Que é o Dr. Luciano, a doutora Cláudia, o Dr. Maurício. Os 3 são médicos e os 3 são otorrinolaringologistas, né? E é muito legal hoje, né, doutor? Porque dentro da otorrino vocês foram para... apesar de estarem dentro da mesma especialidade, vocês todos seguiram subespecialidades diferentes, né? E conta um pouco como é que foi essa fase da faculdade, né? Então, ali você decidiu, então, que você desde sempre quer ser médico. E como é que foi dentro da faculdade? Em algum momento, você pensou em não ser otorrinolaringologista? Nenhum. Na faculdade mesmo, eu gostava muito de cirurgia e acompanhava os alunos que tinham lá em Presidente Prudente. Meu irmão já estava lá, já estava alguns anos na minha frente, então nós moramos juntos, então isso ajudou bastante também, até em termos de amizade. Logo de cara eu já tinha vários amigos, fiz vários amigos, né? Então, mas sempre soube que eu seria mesmo otorrino. Então, era dia que eu estava de folga, assim, eu ia para o centro cirúrgico, tinha alguma cirurgia de nariz principalmente, eu pedia para entrar para poder auxiliar. Então, eu fazia, às vezes, o meu horário. Minha esposa é clínica, ela não gosta muito de cirurgia. Então, os horários de cirurgia dela, eu, às vezes, fazia para ela, ficava lá, porque ela não gostava e eu adorava. Então, eu sentia em casa no centro cirúrgico. Sempre foi a sua... Sempre foi nisso e a cirurgia sempre te puxou. Sempre. Dentro da otorrino. E em que momento ali? Então, quando você entra, você já sabia que você faria a residência já em otorrinolaringologia, já estava definido ali. Já. E ali você terminou, e daí conta um pouco como é que foi essa fase de você fazer a prova, ficar aqui também. E tem uma coisa que eu queria saber também, doutor, porque assim, né? É mais ou menos assim, você é filho de um profissional muito respeitado, de um médico respeitado, um médico reconhecido. Como é que foi para você isso também? A que ponto isso pesou, não pesou? Porque, quer dizer, naquele momento ali você era filho de um médico que era referência. Como é que foi isso ali? Ou se foi tranquilo, se teu pai aliviou, ele não aliviou? Como é que foi essa fase aí? Na época de residência, principalmente, que meu pai era o nosso chefe, realmente os filhos ele fazia dar exemplo. Então, ele não aliviava em nada, não. Pelo contrário. Ele queria que os filhos tinham que fazer tudo muito correto. Então, mas o que sempre foi bom, ele é uma pessoa rígida na residência, mas ensinava muita gente, era o que mais, né, sabia, tudo era os casos mais complexos do Dr. José Vitor. Então, eu tenho, assim, o meu maior prazer realmente foi ter sido aluno dele. E até hoje, se eu tenho alguma dúvida, algum caso, é ele a primeira pessoa que eu vou conversar, outros colegas também. Mas ele é a nossa referência, nosso exemplo. Mas ele não aliviava, não. Tinha que dar exemplo para os outros por ser filho dele, né? Até porque o currículo também dele é invejável, né? Porque ele também tem mestrado, doutorado também, né? Ele já tem livre docência. Ele já chegou a todos os níveis possíveis, vamos dizer. Dentro da carreira acadêmica, sim, né? Até nessa revista agora que a gente está soltando, tem uma matéria muito especial que a gente conta um pouquinho, né? Dali de onde saiu o IORP, né? Que é a estrutura onde vocês estão hoje, uma superestrutura e um hospital referência de otorrinolaringologia no Brasil. E ali a gente vê que realmente o seu pai formou muitas pessoas, né? São muitos médicos formados por ele, né? E aí você teve também essa, digamos assim, lógico, isso é importante falar, doutor, passou numa prova, né? Sim. Quer dizer, isso aí é uma coisa importante, quer dizer, não foi nada... meu pai me ajudou. Não me ajudou nada. Você passou na prova e foi fazer a residência, né? E a prova de título, por exemplo, que é uma fase bem estressante. Na FAMERP, até meu ano e por vários anos continuamos, sempre foi 100% de aprovação na prova de título, departamento de otorrino. Então, tinha aquela pressão. Né? Vai prestar prova, não sei o quê, tem que... Né? Nunca ninguém não passou, né? Uhum. Depois, infelizmente, teve um ou outro que não passou, depois prestou de novo, passou. Mas até enquanto eu era residente, todo ano tinha uma placa lá na FAMERP, 100% de aprovação, departamento de otorrino. Isso sempre foi um orgulho do meu pai, Dr. José Vitor. Departamento que ele montou do zero, não tinha nem material, nada, ele foi doando e foi reconstruindo. Hoje é um dos maiores departamentos do país, mais conhecido.
O pessoal vem de São Paulo, tudo, eles falam que é um dos departamentos mais completos em termos de otorrino, onde abrange todas as áreas, incluindo a cabeça e pescoço, né, que é uma outra especialidade. Mas na FAMERP é junto com a otorrino, que é uma formação que meu pai teve nos Estados Unidos, onde ele foi residente lá, né? E ele sempre quis trazer tudo que ele aprendeu nos Estados Unidos para o Brasil. E lá nos Estados Unidos, a cabeça, pescoço e a otorrino são juntas. É uma especialidade única. No Brasil é separado. Mas na FAMERP ele ainda conseguiu unir e hoje ainda a cabeça, pescoço e a otorrino é junto, o que deixa o otorrino com uma formação muito diferenciada. Forte, né? Você comentou dos traumas de face, que é uma área que eu gosto bastante, sempre né? Então, a gente faz os traumas de face também. Então, é uma área... A otorrino é muito ampla, né? E essa é a pergunta que eu te fazer. Em que momento... Porque, lógico, você fez a residência na otorrino geral, você aprendeu tudo, né? O básico ali, que são a parte de ouvido, boca e garganta, né? Quer dizer, é onde o otorrino entra, as dores de garganta, dores de ouvido, nariz, né? Nariz, e assim, em que momento você decide ir para a parte cirúrgica? Porque eu até coloquei lá que são cirurgias complexas, né? Então, muitos acidentes, né? Isso não na parte estética. O doutor tem duas frentes, pessoal. Ele tem essa parte de cirurgias complexas, que são cirurgias de crânio maxilo facial, né? Sim. E as cirurgias de plásticas, que são também importantes no currículo dele. Mas em que momento você decide ir por esse lado de cirúrgico, assim, de não só cirúrgico de... lógico, tem cirurgia de amígdala e tal, não essa parte, mas essas cirurgias mais complexas mesmo. Boa pergunta. Foi no meu R2. Teve um curso na FAMERP que o Dr. Zé Vitor organizou, e foram dois grandes cirurgiões, dois dos maiores cirurgiões do país, que é o Dr. Colares, Marco Colares, é lá de Porto Alegre, é um cirurgião plástico especialista em crânio maxilofacial. Tá. Então, para você ser um cirurgião crânio maxilofacial, você tem que já ter o RQ, né, ter o título de especialista em otorrino, em cirurgia plástica ou em cabeça e pescoço. Aí você tem que fazer 1 a 2 anos a mais de crânio maxilofacial para depois você poder prestar a prova de título de crânio maxilofacial. Então, teve esse curso. Na verdade, muitos médicos não conhecem a crânio maxilofacial. É uma área realmente pouco conhecida, até mesmo entre os médicos mesmo. Sim. Porque tem poucos médicos que fazem. Está crescendo, mas ao mesmo tempo é um crescimento lento. E então, teve esse curso de cirurgia crânio maxilofacial. Eu falei, opa, estou gostando. Eu já gostava de trauma de face, já gostava daquelas cirurgias reconstrutoras. Sempre gostei de rinoplastia, que meu pai sempre fez muita plástica de nariz. Desde quando ele veio dos Estados Unidos, meu pai, junto com meu tio, foram os brasileiros que trouxeram a rinoplastia para o Brasil. Os dois. Não sabia disso. Junto com o Dr. Davis, lá do Rio Grande do Sul, e alguns outros, né, que trouxeram a rinoplastia para o Brasil. Então, antigamente, os otorrinos não faziam muita parte de plástico, faziam somente a parte funcional. E então, sempre eu já gostava dessa área estética, mas eu gostava de cirurgia grande ao mesmo tempo. E foi aí que veio o Dr. Colares junto com o Dr. Ricardo Cruz. O Dr. Ricardo Cruz, depois do meu pai, vamos dizer assim, foi meu grande professor, meu grande mestre. Era um dos grandes cirurgiões do Rio de Janeiro. Nessa área daí? Nessa área. Ele só fazia parte de crânio maxilofacial. A formação inicial dele era de cabeça e pescoço, depois ele tem uma formação de plástica. Ele também fazia parte da parte de plástica. Fazia porque, infelizmente, ele faleceu de Covid na pandemia. Foi muito triste. E, né, jovem, tudo, tinha muita lenha ainda para queimar, mas infelizmente essa doença acabou levando um dos maiores cirurgiões lá do Rio de Janeiro. Foi onde eu fiz o meu fellow de crânio maxilofacial. Aí você foi fazer o fellow e aí depois tinha prova também, doutor? Quando eu teve esse curso na FAMERP, eu já falei, pai, quero fazer esse negócio aí, quero ser igual esses dois caras aí, eu quero ser crânio maxilofacial, já decidi. E ele te apoiou? Na hora. Antes eu pensava até em fazer alguma coisa relacionada à laringe, à voz. Meu pai falava, acho que seria legal você fazer essa parte. Tem um médico de São Paulo, que é o Dr. Paulo Pontes, que foi um dos orientadores do meu pai no doutorado dele. Ele falou, fica lá com o Dr. Paulo Pontes, faz essa parte de laringe. Eu estava pensando, mas eu falei, não é bem isso. A hora que teve esse curso, eu já na hora, na primeira aula... É isso. E o Dr. Ricardo Cruz, a aula dele é algo assim espetacular. Ele... é um cara sensacional, né? Até arrepio aqui de falar dele, porque
Você aprendeu muito com ele, né? Muito, muito. E marca, né, doutor? Porque assim, tem gente que realmente que marca a nossa história, né? Porque dali para frente você tomou uma decisão, lógico, uma coisa que você gostava, mas você viu também na pessoa digamos assim, um exemplo, né? Que te chamou a atenção, Ele né? era um cara muito humano, assim, com o paciente. Se o atendimento dele, na clínica privada dele, lá no SUS, era igual, ele tratava todos os pacientes iguais. Então, isso é uma coisa que marcou muito, fora a técnica cirúrgica. Ele era muito minucioso, Perfeito, muito detalhista, que eu acho que, né, nessa área a gente tem que ser detalhista, então a gente não pode ter pressa, são cirurgias muito detalhe. E em que momento, assim, logo depois, você faz a cirurgia, essa crânio-maxilofacial, e aí logo na sequência, no teu currículo fica evidente que você já foi também fazer a plástica facial. As duas coisas meio que se completam, doutor? Assim, é uma pergunta de um Sim. leigo, né? Mas meio que se completam no sentido de que muitas vezes alguém que sofreu um acidente, além de você fazer a parte ali do trauma, organizar isso aí, tem que devolver a estética também. E lógico que também hoje, com o advento que a estética está muito mais forte, hoje também, independente da pessoa ter trauma ou não, também a estética hoje está muito em alta. Mas lá atrás uma completava a outra? Com certeza. A crânio-maxilofacial, você vai reconstruir, você vai trazer o paciente como ele era. Então, o paciente teve um acidente, tá aquele paciente que está todo naquela fase difícil, todo debilitado, e você vai restaurar ele. Então, uma coisa que eu aprendi até com o Dr. Ricardo e com meu pai também, é um paciente com um trauma grave de face, onde está com a face bem deformada, conversando com o paciente, às vezes, quando ele se o paciente às vezes está grave, está entubado, às vezes é com os familiares mesmo. Uma das coisas que eu sempre peço, quero várias fotos. Me arrume fotos de como ele era, para eu conhecer o paciente, ver como é que ele era, e eu fazia de tudo para deixar ele o mais parecido possível, ou até melhor. Teve alguns pacientes que eu operei que teve uma fratura bem grave de nariz, e tinha um nariz não muito bonito, e depois nós deixamos o nariz bonitinho. Então, em alguns casos, a gente faz a reconstrução. Então, a reconstrução facial é algo que envolve a estética e a função. Então, o que eu prezo em todas as minhas cirurgias, além da estética, claro que é importante, o paciente procura a gente muitas vezes por estética, mas a gente tem que prezar na função. Doutor, é praticamente um trabalho de uma reconstrução dessa, é um trabalho artístico, com muita técnica, porque também é uma coisa que você... não são cirurgias fáceis, né? São cirurgias complexas e longas, né? Quando esses acidentes acontecem, ou às vezes, sei lá, porque a pessoa também tem alguma deformidade, né? Hoje a gente até estava falando de um caso, infelizmente, de uma menina, né? Que caiu, quebrou a mandíbula, ou seja, são coisas que acontecem, né? Os acidentes são frequentes, infelizmente, né? Mas são coisas do dia a dia, né? Infelizmente acontece bastante, né? Com, vamos dizer, as maneiras de precaução, como cinto de segurança, o airbag, diminuiu bastante. Mas ainda tem o trauma, até você está em casa, escorrega, pode cair, paciente de às vezes mais de idade, ou até adolescente mesmo acontece bastante, como aconteceu com essa mocinha hoje. Numa partida de futebol, uma cotovelada, né? Exatamente, o trauma esportivo. Também né? tem, né? Até mesmo acidente de trabalho. Sim. Então, acontece já, né, lá no hospital de base, principalmente, que chega bastante trauma, que é o hospital referência nosso. Então, às vezes, acidente de trabalho, o paciente está com alguma serrando alguma coisa, pega na face. E sabe uma coisa legal que eu percebo de você, no seu caso, né? Que apesar de vocês hoje estarem numa superestrutura que é o IORP, ter uma clínica privada, assim, de excelência, né? Mas vocês ainda continuam... eu acho que tem essa coisa do Dr. José Vitor, dessa coisa da faculdade, né? Do acadêmico, né? Você ainda continua, que você, teoricamente, na minha visão, é um pensamento meu, teoricamente, você não precisaria estar hoje lá dentro da faculdade, dando aula, né? Ou acompanhando isso, mas você gosta, né, doutor? Uma coisa sua isso aí, né? De estar ali ainda acompanhando ainda e ensinando, né? Não, com certeza. Se a gente for pensar financeiramente, não valeria a pena, não teria por que eu estar lá, mas... Sim. Mas é o prazer mesmo de ensinar. Eu fiz mestrado, doutorado, justamente porque eu gosto dessa parte acadêmica. E lá na FAMERP é um hospital sensacional. Em termos de SUS, eu até falo com os nossos residentes lá, falo que a realidade da FAMERP não é a realidade do Brasil. Então lá a gente tem uma estrutura perfeita, assim, tudo que a gente precisa de material até de alto custo, e coisas às vezes que alguns convênios médicos não autorizam, eu tenho lá no SUS da FAMERP. Então, é um prazer estar lá, assim. Isso é um grande diferencial para o médico, né? Se sente realizado, né? De poder fazer esse tipo de cirurgia dentro de uma escola, né? Sim.
Doutor, sabe outra coisa também que eu acho muito legal também? Queria que você falasse, que ao mesmo tempo que vocês estão lá dentro tem os residentes da FAMERP, vocês também têm a residência também no IORP, né? Sim. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito, muito diferenciada também para você que está dentro da FAMERP legal e para quem está para você no IORP também. Vocês têm uma linha de residentes também hoje ali, né? Então, quer dizer, vocês estão acompanhando residentes nas duas maiores formações de residente de otorrino em Rio Preto, né? Só tem essas duas, na verdade, né? De otorrino, é FAMERP ou é lá no IORP, né? Acho que tem um serviço na Santa Casa. Na Santa Casa, Passou há tá. pouco tempo também. A gente já até fez parte por um tempo, mas não... Mas, assim, as outras duas estão dentro da FAMERP, dentro do HB e dentro do IORP, né? Como é que é isso para vocês? Isso é muito bom, porque na verdade a parte acadêmica eu estou o tempo todo. Tanto quando eu estou num ambiente privado, tem a parte acadêmica, a gente tem as aulas, as discussões. E a gente está ensinando, a gente está aprendendo. Então, Sim. e a gente aprende muito com o aluno também. Então é legal. Às vezes, chefe, por que você não dá esse pontinho aqui? Eu falo, boa ideia, vai ficar legal. Então, isso é muito legal. Enquanto eu estou ensinando eles, eu estou aprendendo também. E tanto na parte, vamos dizer, do SUS, como também nos pacientes privados. E o IORP, igual você comentou, está cada dia melhor nossa residência. Então, nós temos um grupo muito grande, até um grupo de médicos hoje até maior que o que tem na FAMERP, em termos de número, né? Uhum. E tem uma avaliação que a Associação Brasileira de Otorrino faz anual dos serviços de otorrino, e o IORP vai de D, né, até A. E o IORP é considerado B+. A FAMERP, que sempre foi um dos melhores serviços do país, hoje é considerado B. Então, o IORP até está um pouquinho melhor até que a FAMERP nessa última avaliação. É um serviço muito completo, onde os residentes têm todas as áreas de otorrino. Não só a que eu faço, igual você comentou, minha irmã é otorrino pediatra. Sim. Meu irmão cuida da parte de audição, de ouvido, faz também cabeça e pescoço. E tem vários outros colegas, né? No IORP, a gente tem, cada sub-área do otorrino tem pelo menos 2 especialistas. Hoje vocês são quantos especialistas em otorrino dentro do IORP? Que são os docentes que a gente comenta, os Isso. chefes. Eu acho que hoje nós estamos em 16 no IORP. 16 dentro do IORP. 15 ou 16. Não. Precisaria parar para pensar, mas para contar. mais de 15, de 14 Com vamos certeza, dizer assim. é. Então, 15 ou 16. Então isso dá uma, digamos assim, uma força muito grande para o serviço, né, doutor? E provavelmente para 2024 vão ficar alguns, que a gente sempre pega os melhores para continuar com a gente. E provavelmente vai aumentar para 17, 18. Quer dizer, assim, você que fez parte dessa, digamos assim, você acompanha toda a trajetória do seu pai, e engraçado no sentido assim, eu tava vendo, fui pesquisar, né, para escrever um pouco da história. Bastante, eu pesquisei bastante, e é muito interessante porque a vivência do seu pai é uma coisa assim muito, muito forte, né, porque ao mesmo tempo, quando ele já estaria com a carreira consolidada, há 10 anos atrás, quando ele resolve, junto com vocês ali, fazer o IORP. Talvez, eu não sei, uma coisa do meu pensamento, não tenho escutado de ninguém, talvez ele tenha sido taxado de louco, né? No bom sentido, fala, pô... Com certeza. Porque já com a carreira consolidada, como ele tinha, estamos falando aí que hoje ele tem 75 anos, se eu não me engano, né? 76. 76. Então, vamos dizer que na época ele estava com 66 anos, onde a grande maioria estaria já pensando na aposentadoria, né? Ele resolve fazer um prédio dentro nos lugares mais tops dentro de Rio Preto, né? Uma superestrutura, e hoje vocês conseguiram criar uma das maiores estruturas de otorrinolaringologia do Brasil. Né? Como é que foi para você acompanhar e fazer parte de tudo isso? E hoje está vendo, e aí também não só essa questão de, lógico, de ter uma estrutura super bem montada, mas de ter essa questão acadêmica junto. Como é que é isso hoje, você olhando e falando, pô... Não, meu pai é exemplo em várias coisas, e isso realmente, vários taxaram ele, mas ele é louco, gente, vai fazer isso agora, nessa idade... E realmente, eu estava em Curitiba, né, quando eu terminei minha formação de plástica, formação de craniofacial, meu pai mesmo veio conversar comigo numa viagem que ele fez para a Europa, ele e os 2 irmãos. Uhum. E meu tio de Curitiba falou assim, nós precisamos de alguém com a formação do Maurício, craniofacial, aqui em Curitiba, no Hospital Ipo. Deixa ele aqui. Né? Então, meu pai falou, Maurício, eu acho que vai ser melhor para você. Como a minha esposa é de Curitiba, e eu ainda apresentei a irmã dela
pro meu primo mais velho, que também é otorrino. Meu tio lá em Curitiba tem 3 filhos, os 3 também otorrinos. Nossa. E aí o mais velho apresentei para minha cunhada, elas casaram antes de mim, então uniu muito a família da minha esposa com a minha lá. Com isso eu fui morar em Curitiba. Meu pai me convenceu que seria melhor para mim, ele achava que eu deveria ir, porque meu tio convenceu ele e ele me convenceu. E aí ele começou a construção do IORP e eu não estava aqui, eu estava lá em Curitiba. Eu lembro. Mas eu já tinha uma vontade de voltar. Passei por alguns perrengues lá, pessoais, né? Uma fase difícil da vida, que eu perdi minha primeira filha. Então, foi uma coisa muito triste. Logo depois, graças a Deus, minha esposa engravidou. Veio a minha outra filha, que é a Isabela. Que essa, assim, eu trouxe para casa, né? Depois, agora, aqui em Rio Preto, já nasceu em Curitiba, mas aqui em Rio Preto já nasceu meu filho. Todos prematuros, cada um tem uma história, foi toda uma correria. E nessa época, meu pai estava construindo o IORP, e ele construiu sozinho, para falar a verdade. Eu e meus irmãos não ajudamos em nada. E ele teve vários projetos. Ele chegou na reunião do departamento da otorrina, ele convidou todos os otorrinos para fazer parte do projeto. Todos os docentes da FAMERP foram convidados para serem donos, né, do projeto do IORP. Mas nenhum aceitou, eles ficaram com medo, eles não quiseram. Meu pai tentou uma parceria até com um oftalmologista, na época de montar algo junto, também não deu certo. E ele foi peitando, foi fazendo. Na verdade, eu até conto isso, ele foi vendendo tudo que ele tinha na vida inteira dele para construir o hospital. Aí teve um acidente, que não foi um momento difícil. Ele foi louco mesmo, né? Foi. Pode-se dizer. Que ainda teve um acidente onde ele quase morreu, um acidente muito grave. O acidente foi semana na UTI. Quanto tempo antes de ele... Porque o IORP, ele termina final de 2014. O acidente foi quando? O acidente acho que foi em 2012, se não me engano. Foi em 2012. E ele já estava iniciando o projeto já. Foi, acho que no final de 2011, o acidente dele. E quando que ele inicia a construção? Já estava em andamento já. Tá. Eu lembro que quando ele saiu da UTI, foi estubado, ele teve uma amputação, ele usa uma prótese hoje, né, que você sabe. Mas ele é muito determinado em tudo. Então, na mesa, ele estava lá fazendo as fisioterapia e ao mesmo tempo ligando, resolvendo coisas da obra, pensando no hospital. Ou seja, não parou, né? Não parou. Talvez isso tenha dado até força para ele continuar, né, doutor? Foi. Né? Eu acho que faz muito sentido, né? Não. Eu acho muito interessante também a sua sinceridade de você falar que vocês chegaram depois, que ele tocou tudo. Isso é muito, muito bacana, assim. E legal também, tipo assim, ele deu oportunidade para várias pessoas que poderiam estar usufruindo hoje, né? Outros colegas até da otorrino. Exato. Mas assim, também faz parte, né? Às vezes a pessoa não teve essa visão como ele teve, né? E hoje é uma das maiores referências do Brasil, né? Quantos centros hoje possuem esse número de otorrino, de 15 a 16 otorrinos no Brasil? Dá para contar nos dedos, né? Com certeza, são pouquíssimos. Que você que conhece, né? Esse segmento, né? Tem um em São Paulo, tem o IPA em Curitiba, que foi uma das referências do meu pai. Que meu tio mas são 6 sócios, né? Eles construíram em 6, o que meu pai fez sozinho praticamente. Lógico que aqui é um pouco menor. E aí conta quando você resolve voltar, daí que você estava falando aqui, você estava explicando que você resolve voltar, daí, né, aí você definiu. Eu já queria voltar, mas aí infelizmente perdemos nossa filha e ela foi enterrada lá em Curitiba. Minha esposa, a família dela, ela não queria voltar. Mas meu pai queria que eu voltasse, eu também queria. E era questão de tempo mesmo, minha esposa foi vendo. Igual você comentou da parte do SUS. Infelizmente, em Curitiba, eu queria ter um lugar de SUS para eu trabalhar, para eu ensinar, para eu poder desenvolver, até para fazer esses casos mais graves, que eu gosto de desafios, vamos dizer assim. Sim. E eu tinha alguns casos legais, vinha caso grave, mas todo um consultório privado. Financeiramente era muito bom, mas eu não estava feliz porque eu queria estar numa instituição também, eu queria estar numa instituição, vamos dizer, SUS mesmo, para poder ensinar, poder aprender também. E lá eu não tive essa oportunidade. Apesar de eu ter tido todas as oportunidades, eu era o referência no Hospital IPA, que é um hospital gigantesco lá. Mas eu sentia falta de trabalhar mais, de ter o SUS ali. Doutor, uma vida menos tranquila, vamos dizer assim. E nada contra os curitibanos, mas não é que o povo nosso aqui é mais quente, né? Aqui é uma cidade mais... Né? As pessoas, né?
E foi bom que a doutora acabou vindo para cá também. Hoje ela tem uma clínica super importante também lá com vocês, né? Acabou dando tudo certo, né? Ela já conhecia Rio Preto, né? Ela fez FAMERP, ela fez 2 anos de clínica médica, depois 2 anos de endocrinologia. Já tinha uma familiaridade. Então, ela já também gostava de Rio Preto, mas é claro que a família toda dela lá. Uhum. E aí ela topou voltar para Rio Preto, tá super bem aqui, tá super feliz. Mas o começo sempre foi difícil, que eu queria voltar e ao mesmo tempo, né, ela estava meio assim, aí ela estava mais assim por causa da nossa filhinha que estava lá, né? Mas aí acabei convencendo ela a voltar E foi deu bom certo. que deu tudo certo, né? E como é que foi essa fase de transição, como você teve que voltar e ir galgando seus espaços de novo, né? E assim, e é muito legal porque, é lógico, vocês têm uma grande referência, que não tem como, né? Digamos assim, puxa, é filho do Pelé, como é que faz? Meu, tem que jogar bola também, né? Tem que ser tão bom quanto, né? Mas você também foi galgando o seu espaço, né? E você foi construindo isso também. E como é que foi isso para você, essa trajetória? E aí, ao longo desses 10 anos já, que nós estamos, né? Que você chega em 2015, né? Então, nós já estamos indo para... nós estamos no 9º ano, indo para o 9º ano agora, 2024, né? Como é que foi essa fase para você de sedimentar a sua carreira, de você galgar o teu espaço, conquistar o teu espaço? Fala um pouco disso, que eu acho que é importante para as pessoas saberem. Isso foi bem legal essa pergunta, porque é o que você falou, já tinha, vamos dizer, meu pai deixou assim o trilho, né? Era só a gente seguir o caminho dele. Uhum. Então, claro que eu tive muitas oportunidades. Eu pude estudar no exterior. Nessa época eu não ganhava dinheiro, meu pai que me bancava toda essa fase, né? Eu fui começar a ganhar dinheiro lá em Curitiba, mas no começo eu morando em Curitiba, casado, meu pai me ajudando. Então ele me ajudou muito, sempre, em tudo. Ricardo Cruz, eu consegui fazer o fellow com ele, que era muito disputado. Tudo, né? Querendo ou não, o sobrenome sempre ajudou muito. A formação que meu pai me deu inicial, a formação que nós temos no hospital de base, que é qualquer otorrino formado no hospital de base em New York, para onde eles forem no Brasil, eles vão se destacar. Pode ir para São Paulo, para onde for. A gente tem vários ex-alunos nossos aqui que estão aí se destacando. E isso ajudou muito. Mas essa parte de eu fazer o meu nome pessoal, isso começou em Curitiba mesmo, na hora que eu cheguei lá. Então, era engraçado que lá eles não têm essa formação tão completa de otorrino e cabeça e pescoço junto, igual é da FAMERP, de trauma. Eles não faziam quase nada. Então, os casos que para eles era extremamente complexo, para mim era muito simples. Então, eu fui virando referência lá no hospital, tanto que eles não queriam. Até o dos organizadores, os diretores do hospital, que é o que administrava tudo lá, ele ajudou muito meu pai a montar o IORP. Ele falou assim, eu te ajudo no que você precisar, só tem uma condição. O Maurício não sai daqui. Ele falava, e eu já ficava meio assim, que na época eu já tinha uma vontade de voltar. Mas até então não imaginava que eu iria voltar. Mas ele falava isso, então ele queria muito que eu continuasse lá, não queria que eu saísse. Apesar do curitibano, o pessoal ter essa fama de ser mais frio, né? Mas eu tenho muitos amigos lá, fiz muitos amigos. Então, foi bem legal, assim. Foi uma parte boa, né? Eu não vejo muito esse lado frio do curitibano, porque talvez por ter meus primos também, a família minha, a família da minha esposa, então já tinha muito amigo. Mas o curitibano também não quer sair de lá, não. Eles são felizes lá também, né? E eu gosto do friozinho, para te falar a verdade. Não, e uma cidade boa para tomar vinho, uma cidade limpa, né? Quer dizer, uma das melhores cidades do Brasil, né? Para se morar, né? Um povo, uma cultura muito bacana, né? Doutor, e como é que você também entra nessa parte de cirurgia plástica facial? Que também você é uma grande referência nisso, né? Então, como é que você introduz isso no seu dia a dia e como é que você, hoje, como é que você está vendo tudo isso? Porque a busca da estética aumentou muito, a gente percebe isso, inclusive depois da pandemia, né? Que as pessoas começaram a se ver mais. Poxa, aí é uma coisa que está em alta, né? Eu acho que você é um dos que opera muito, faz muita rinoplastia, né? Hoje não só mais na parte de para reconstrução, mas sim para quem quer estética mesmo, para quem quer mudar o rosto, quer mudar a fisionomia, está cansado, sei lá, do nariz aí, que às vezes não está feliz, né, de olhar no espelho. Quer dizer, hoje existe uma grande, digamos assim, existe saída para isso, né? Existe um tratamento, uma cirurgia para isso. Não, então, a estética começou com meu pai mesmo. Meu pai sempre fez, né, estética, ele sempre fez muita rinoplastia. Mas meu pai era aquele cirurgião extremamente completo, que ele fazia desde ouvido, cabeça, pescoço, nariz, plástica, blefaro, otoplastia, ele fazia tudo.
Hoje a medicina está muito focada, está muito especializada. Hoje um cirurgião que faz tudo, igual o meu pai, por exemplo, não existe mais. Sim. Então eu, por exemplo, eu faço algumas cirurgias que meu pai não fazia, não faz, ou não fazia na época, vamos dizer, do auge dele, porque não era tão comum. Por exemplo, meus irmãos também. Então, cada um focou numa área, igual você comentou no começo. Minha irmã é otorrinopediatra, só atende criança. Meu irmão focado em ouvido. Eu não faço essa parte. Cada um foi para uma área, mas coincidentemente. Porque meus primos em Curitiba, 2 fazem plástica e um é especialista em alergia. Uhum. E, então, 2 foram para a mesma área. Tal, trabalham juntos, fazendo a mesma área. O outro já não gosta de cirurgia. É o único dos manilha que não gosta de cirurgia. Ele faz mais a parte clínica, faz muito bem. Dá curso no Brasil inteiro de rinite, por exemplo. Então, meu pai sempre ensinando essa parte, ele trouxe dos Estados Unidos, então, minha família, meus tios, meu pai tem um livro, que é um livro de rinoplastia, mas onde fala não só de nariz, fala de cirurgia do queixo, cirurgia de orelha, então fala de várias outras cirurgias plásticas faciais, né? E aí foi gostando disso, e essa parte de trauma, como nós comentamos, tem a ver com a estética, né? A gente vai restabelecer a estética do paciente, não só a função. E isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. E deu muito resultado, né, doutor? Hoje, e fala um pouquinho aqui para a gente. Não é todo dia que você vem aqui, eu tenho que aproveitar, né? Fala um pouco hoje do que virou a estrutura do IORP, do que vocês fizeram, do centro cirúrgico lá, que é um dos centros cirúrgicos mais disputados, São José do Rio Preto. Da questão também que vocês fizeram uma superestrutura de hotelaria. Lógico, pensando que é uma estrutura para cirurgia eletiva, né? Mas é uma coisa que vocês criaram, assim, que é um grande diferencial para a cidade, né? Que vocês conseguiram fazer e qual que é o futuro de tudo isso, né? O que vocês estão planejando para frente, né? Porque até eu tive lá, eu ainda fui brincar com o Dr. Zé Vitor, e ele é um dos que mais atende, continua na ativa. Exato. Quer dizer, ele não está pensando em parar, provavelmente ele deve ter muito projeto para frente, que é o que move ele, né? Ele então, não para. Fala hoje como é que está tudo, o que foi feito, como é que está essa estrutura e quais são os planos para 2024 para frente. O IORP acho que vai fazer 11 anos, né? O IORP isso, foi planejado cada detalhe, né? Meu pai quis fazer sempre baseado no que ele via nos Estados Unidos, no que ele tem em São Paulo. Então foi feito muito detalhe, por exemplo, sala cirúrgica. Se a gente for ver os hospitais de Rio Preto, são os hospitais mais antigos, não tem, às vezes, o planejamento. Então, por exemplo, um ar-condicionado hoje, para você fazer um centro cirúrgico, tem que ser específico para centro cirúrgico. Um ar que não recircula o ar, para não ter risco de contaminação. Então, tudo isso foi feito lá atrás. Você vê as salas, as portas todas automáticas, coisa que antigamente, né, era raridade a gente ver. Então, o IORP já foi feito do que tem de melhor, assim, principalmente centro cirúrgico. Hotelaria também. É claro que vai passando, a gente tem que estar sempre renovando, melhorando. E nós montamos o espaço IORP, que é no primeiro andar, que é um andar focado mais na parte estética. Agora, muito bom. O Hospital IORP hoje, né, até o pessoal da Secretaria de Saúde comentaram com a gente, que é o hospital da região que faz mais plástica. Então, não só nós, otorrinos, como nós temos vários cirurgiões plásticos que têm um consultório, mas operam lá. Então, é um hospital que é muito focado em otorrinolaringologia e em cirurgia plástica corporal também. Sim. Claro que tem alguns outros cirurgiões que fazem até o Dr. Thiago Sivier, já fez várias cirurgias bariátricas lá no Hospital IORP. Tudo por vídeo, ele opera muito bem, muito rápido. Tem cirurgiões vasculares, então, mas o foco principal do hospital hoje realmente é otorrino e plástica. Na parte cirúrgica, né? E de projeto que você perguntou... O que tem para 2024 ou para frente aí, doutor? Tem o terreno do lado, que a gente realmente, o hospital foi crescendo. Eu até brinco, no parque, a gente aumenta um andar, mas daqui a pouco já está pequeno de novo, já está precisando de outro. Aquele terreno do lado é de vocês, na esquina? Aquele terreno do lado, né, é do meu pai e a ideia dele ali, tem algum projeto de construir mais um outro prédio, que daria para ser o IORP, tem o subsolo mais 4 andares. Ali daria para fazer 3 andares subsolo e mais 8 andares para cima. Então, ainda tem bastante coisa para poder crescer. Nossa, e São José do Rio Preto merece, né, doutor? Porque a nossa cidade vem crescendo demais, né? E virou uma referência mesmo, né? Nessa área também, né? Da medicina, né? Doutor, e hoje, assim, vocês conseguiram criar uma estrutura muito, muito forte
com todo esse nome, né? Assim, você olhando para o passado, agora eu tenho duas perguntas para te fazer. Você olhando para o passado, são quantos anos de formação? Desde que você saiu médico? Na medicina, esse ano eu completei 20 anos de formato. 20 anos. Olhando para 20 anos atrás, o que você falaria para o Maurício de 20 anos atrás? Exemplo. Cara, puta, foi tudo bem, é isso mesmo. Teve um médico aqui, que é o teu caso, eu achei muito legal, que tinha doutorado. Falou, putz, eu queria ter estudado mais. Falou, pô, o cara é doutor. Só para vocês entenderem, quando a gente fala que um médico... hoje no Brasil se usa quem é formado em medicina, a gente chama de doutor. Mas no caso do Dr. Maurício, ele fez um doutorado, ou seja, ele fez uma defesa de tese, além ele fez um mestrado, depois doutorado. Digamos assim, algo muito a mais em termos acadêmicos. Então, só para vocês entenderem que eu fiz doutorado, é uma coisa diferente do doutor ali, que vai o DR na frente do nome dele, né? Então, esse médico disse que ele teria estudado mais, entendeu? Então, é uma coisa dele. O que você falaria para esse Maurício lá de trás? Uma reflexão, até porque como você também ensina muitos alunos médicos também, o que você diria? Olhando hoje no túnel do tempo, aí, 20 anos atrás. Olha, isso é uma coisa legal, né? Se a gente for parar para pensar mesmo, eu acho que não me arrependo de nada assim, do que eu fiz, do que eu deixei, às vezes, de fazer. Mas eu aproveitei muito. Talvez ficasse, às vezes, mais tempo com o Dr. Ricardo Cruz. Né? Eu voltei até um pouco antes, mas eu tinha que trabalhar também, mas Sim. É uma coisa que ele eu sinto muita saudade dele, assim. Sim. Ele é uma pessoa ímpar, ele é uma pessoa muito humana, assim, tanto que ele falava muito de humanidade na medicina, assim. Uhum. Mas o tempo que eu fiquei do lado dele era engraçado, que o meu fellow era eu, o Edmar, que é um cirurgião plástico, e tinha uma cirurgiã de cabeça e pescoço com a gente. Mas quem realmente tocava o serviço mesmo, fazia mais, era eu e o Edmar, que era o meu grande parceiro, que é lá do Rio de Janeiro. E a gente estava sempre ali no dia a dia tocando. Mas ele trabalhava, ele tinha um consultório dele lá no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que ele fazia o fellow. Eu não. Eu estava lá, não trabalhava, não dei um plantão. Meu pai me ajudando e eu estava lá para estudar. Você acompanhou mesmo. Então, tem cirurgia segunda-feira. Quem pode? O Dr. Ricardo Cruz fazia a reunião já. Quem pode na segunda de manhã? Segunda à tarde. Eu podia todos os horários. Aí ele, tá bom, Maurício, você não precisa nem falar mais. Ele fazia uma escala assim a semana inteira. Na sexta-feira ele pegava a outra semana, ele era muito organizado. Na época não tinha tanto WhatsApp, era tudo e-mail. Ele mandava e-mail, uns 10 e-mails por dia, assim, e a gente tinha que estar de olho no e-mail, porque era tudo mensagem assim o tempo todo. Então, assim, eu aproveitei muito, assim, meu tio em Curitiba, aprendi muito com meu tio. O pessoal às vezes me pergunta, você se arrepende de ter ido para Curitiba? Eu morei 5 anos em Curitiba no total, né? Aprendi muito com meu tio, com meus primos. Meu tio, ele montou um departamento de plástico ocular, de óculo plástico lá na Federal do Paraná, junto com a oftalmologia. Então, a gente tinha reuniões semanais, discussão de casos, operando muito com ele, tanto a parte estética quanto a parte reconstrutora mesmo. Sim. Paciente que às vezes está com um tumor na pálpebra, tem que remover e reconstruir, ou até mesmo cirurgias de via lacrimal, que poucos em Rio Preto fazem. Então, eu sou um dos únicos que ensino e faço cirurgia de via lacrimal. A minha irmã faz em criança. Tudo porque nós aprendemos em Curitiba com meu tio. Então, assim, tudo que eu pude sugar assim, dos meus tios, dos meus primos, aonde eu fui, eu aproveitei bastante. Estados Unidos, o tempo que eu fiquei lá, também aprendi muito. Teve o Dr. Dave Stepnick, aprendi muito com ele também. Então, para ser bem sincero, eu acho que eu aproveitei tudo que eu podia, muito que eu não podia. Eu não tenho, assim, falar o que eu faria mais, é difícil. Não, talvez poderia ter aproveitado mais, que era o que você sempre quis fazer. Então, tirar mais. Mas eu acho que eu aproveitei bastante. Ótimo, foi legal. Doutor, e assim, pensa que esse vídeo vai ficar gravado, ele vai para o YouTube, né? E ele vai ficar lá para sempre, né? E é lógico, hoje seus filhos são pequenos, né? Mas pensa que o dia que eles forem abrir esse vídeo aqui, eles vão ter uma mensagem sua. Da mesma forma como você... É muito legal isso, né? Eu vejo em vocês, vocês sempre estão citando o pai de vocês, né? Como exemplo, como maior exemplo, né? E tá lá no hospital, é muito claro, vocês seguem a linha dele e lógico, vocês têm a carreira individual de vocês, mas existe uma conduta, né? O que você gostaria de deixar uma mensagem para os seus filhos, quando eles assistirem isso aqui daqui 10 anos, 15 anos,
e pensar que essa mensagem vai fazer diferença na vida deles, né? Porque ficou muito claro aqui que teu pai te acompanhou muito tempo, né? E aquele momento ali que às vezes, poxa, não, vontade de desistir ou passou algum problema, tem alguém ali, não, vamos, tá? Firma, tô junto, né? Levanta, né? Quer dizer, como isso é importante, né? O que você quer deixar registrado aqui? Você tem um casal, né? Um menino e uma menina. Deixa uma mensagem para eles aqui e pensando que não pensando agora, que hoje eles são crianças. Pensa que o dia que eles estiverem ali para tomar uma decisão, perto de escolher uma faculdade ou depois que se formarem, eles vão escutar isso aqui. Eu acho que falaria tanto o que eu falo para eles, né? Para escolherem o que eles vão ser felizes, trabalhar com algo que eles realmente gostem, porque não adianta a gente trabalhar com algo porque eu faço, ele querer ser igual. Acho que tem que gostar, tem que ter um certo dom para a coisa também. E é o que o meu pai sempre falou para mim e até para os alunos dele, os Ds da vida. Ele é uma pessoa muito dedicada, determinada, ter dignidade. Então, e determinação acho que é a primeira coisa, assim. E isso acho que é o principal. Escolha a área que vocês escolherem, sejam determinados, tenham dignidade, que tudo vai dar certo. Então, o importante acho que é isso na vida, a gente focar numa coisa e ser determinado naquilo. E vai dar certo, né? Vai dar certo. Daí deu certo, né? O doutor aí, o doutor Zé Vitor, conseguiu aí colocar uma das maiores estruturas de otorrinolaringologia aqui em São José do Rio Preto, né? E hoje muitos médicos estão saindo daqui para servir no Brasil inteiro, né? Atuar no Brasil inteiro através daqui, né, doutor? Tem noção de quantos médicos já passaram pelo IORP na residência? São 4 por ano, né? Nós estamos já indo para o 11º ano. Mais de 40, então. Mais de 40 já. E nem todos ficaram aqui, então já tem bastante gente espalhada pelo Brasil, né? Tem. Isso aí é uma coisa muito legal, né? É um sentimento de... Muito legal, e a gente continua... Eu sempre falo para eles, né? Agora nós somos colegas, não sou mais chefe de vocês, mas é legal que eles continuam me chamando de chefe, eu falo para parar com isso, mas eles continuam ainda com isso, né? E assim, direto eu recebo mensagem: chefe, estou com esse caso aqui, o que você acha, o que eu devo fazer? Então a gente está sempre discutindo, falo, faz isso, eu faria isso. Então uma coisa que tem ex-aluno nosso já com 10 anos de formado, e qualquer dúvida que ele tem me liga, ou para mim, ou para meus irmãos, ou até mesmo o Dr. Zé Vitor, para perguntar, tirar alguma dúvida. Isso que eu falo, as portas aqui do IORP estarão sempre abertas para vocês. Aqui é a casa de vocês, né? Muito legal. Isso que é bem legal mesmo. Bom, pessoal, tive o prazer aqui de falar hoje com o Dr. Maurício Manilha, ele que é uma das maiores referências em cirurgia. Ele é otorrinolaringologista, né? E referência em cirurgia crânio-maxilofacial e cirurgia plástica facial. Falei tudo certinho, né, doutor? Falou. Essas palavras são... É complicado. Otorrinolaringologia não é fácil, né? Não é fácil. Mas é uma área, assim, maravilhosa da medicina, né? E ela é tão ampla, né? Porque parece que tá aqui na cabeça, mas ó, a cabeça e pescoço, que aqui está vinculado, aí as doenças do ouvido, doença do nariz, doença da garganta, doença da boca, né? Que está junto também. E muito legal. E essa parte da plástica, que deve ser também uma coisa muito gratificante para o cirurgião que consegue, né, olhar, pegar alguma coisa ali que passou por um acidente e reconstruir e devolver a qualidade de vida para a pessoa, né? Doutor, obrigado, viu? Me senti muito feliz de você estar aqui, poder contar um pouco da tua história, né? Vai ficar registrado aqui. Legal. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, Renato. Muito bom. Pessoal, então vocês podem curtir esse vídeo, vocês podem compartilhar, se inscrevam nesse canal, que é um canal novo que nós criamos. Aqui só entra médico que é especialista, isso é muito importante, né? A gente aqui não é que nós temos nada contra quem não é, nós só estamos realmente dando a oportunidade de mostrar o trabalho do médico que é especialista. Vocês viram aqui no caso do Dr. Maurício, uma formação que demora muito, né? Um médico, para se tornar especialista, ele passa por várias coisas. Então, quer dizer, então nós estamos aqui realmente dignificando um médico que passou por tudo isso, que enfrentou tudo isso e conseguiu aí hoje ser um especialista. Legal? Obrigado. Valeu, Marcos, por ter me acompanhado aqui. Até a próxima. Obrigado, pessoal.